Arthur vai falar aqui para a gente se a gente está bem ou não. A Paula disse que está sem áudio. Tem mais alguém que não está nos escutando? Não estou ouvindo. Arthur vai falar aqui para a gente se a gente está bem ou não. Está sem áudio, não estou Paula disse que ouvindo. está sem Igor? áudio. Tem mais alguém que não está nos escutando? Não estou pessoal. Ouvindo. Arthur vai falar aqui para a gente se a gente está bem ou não. Está sem áudio, não estou ouvindo. Tá sem Igor? áudio. Tem mais alguém que não está nos escutando? Não. Resolvendo. Alguma sugestão, Igor? Pode estar acontecendo? Sim, agora estamos. Tá ouvindo? Estão me ouvindo também? Manda bala. Beleza. Muito bom. E aí, Zé, tudo bem? E Como é que aí? tá a quarentena por aí? Tudo bem, graças a Deus. Tudo ótimo. E você, como tá? Tá se cuidando? Tá ficando em casa? Tudo bem, tô ficando em casa, eu e todo o pessoal daqui. Muito bem, que bom. Pessoal, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com você. Tem gente até de Amsterdã nos ouvindo. Trícia, olha que privilégio. Que legal! Estamos online. Acho que para começar, né, Trícia, você acha que a gente tem, assim, explicar um pouco para o pessoal que está nos ouvindo sobre essa nossa iniciativa? O que é a Travel Lab exatamente? Uhum. A Travel Lab é uma junção de duas empresas e uma delas é a Mapim, que tem a Trícia Carol. Precisando. Espera aí, estamos com um problema aqui, porque acho que quando coloca a carinha de cada um aqui, tá ficando sem som. Acho que esse é o problema que a gente está tendo aqui. Não sei se quando ficou um só, saiu o som. Ah, tá. Quando estava aberta, estava ok. Então, vamos deixar o Igor que está controlando de lá, deixa a telinha com as duas pessoas e a gente retoma sobre. A gente faz uma apresentação rápida aqui da Travel Lab. Funcionou? Agora voltou. Vamos deixar assim. Acho que é melhor. Tá todo mundo ouvindo agora, a gente segue assim, não muda, tá? E sem áudio. Não ouvimos nada do começo. Áudio indo e voltando. Vamos ver aqui. Tá, agora voltou. Tá. Repete tudo, por favor, disse a Kelma. Vamos lá. Tá. Então, bora lá. Você tava. Começa do começo aí, Trícia. Legal. Então a gente está divulgando o Travel Lab, que é a reunião da MAPI com a Panrotas, para produzir conhecimento relevante, para trazer iniciativas criativas, para que a gente possa impactar a indústria do turismo. Então, o nosso objetivo é produzir dados, tanto nos nossos produtos abertos, a gente pretende ter duas pesquisas no ano, uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre, olhando tanto para o segmento corporativo quanto para o segmento de lazer,
e além de a gente ter produtos que podem ser feitos especificamente para alguma empresa, mas que tragam sempre essa questão da inteligência, do dado, da pesquisa, da orientação para a comunicação, para o posicionamento no mercado, e ajude os empresários a tomar decisão e a se posicionar estrategicamente de forma mais competente e mais baseada em fatos e dados. Acho que é isso, né, Zé? Que é você isso pode aí. contribuir? Não, acho que a gente pegou o melhor das duas empresas, né? A MAPI tem uma vasta experiência em pesquisa, inteligência de mercado, análise de dados. A Panrotas, com o seu potencial de comunicação, reputação de marcas e publicidade, e a gente sentia que o turismo ele tem muitos dados soltos, né? Aleatórios, né? As associações têm o delas, alguns o Ministério do Turismo tem um, o Embratur tem outro, assim, os dados não se comunicam muito, e a gente sente que tem um gap de inteligência de dados que a gente poderia tentar suprir, fazendo pesquisas para munir esses empresários, tanto do turismo e também aqueles que estão olhando para o B2C, para tomarem melhores decisões. Então, foi pensando nisso que a gente resolveu fazer essa pesquisa. São 2 pesquisas anuais, assim, inicialmente, uma de viajante corporativo no primeiro semestre e de lazer no segundo, mas algumas em casos de exceções, e aí conforme for andando, né, então nesse caso a gente teve o Covid, que está tendo um baita do impacto no turismo, então vai ter o pulso Covid 2019, e a gente vai tentar acompanhar esse pulso Covid durante algumas, sei lá, próximos meses, assim, fazer o acompanhamento do setor, que a gente sabe que os próximos até 6 meses são um período mais crítico, né. Então, é mais ou menos essa ideia do Travel Lab. Tem uma pergunta ali, em quais lugares a gente faz a pesquisa? A pesquisa tem duas frentes, né? O B2C é feito pela MAPI, que dispara para toda a base de pesquisa delas, né? Aí é com viajante e tal, aí não é Panrotas que cuida disso. E a parte que é B2B, a gente usa os canais Panrotas, né? Essa especificamente, só para vocês saberem, ela foi rodada entre o dia 27 de março e 30 de março. E ela foi respondida por 300 viajantes e ela foi respondida por 325 empresas. Do nosso lado, a gente só disparou por WhatsApp, a nossa base de WhatsApp. Isso, mas a gente fez isso no Brasil inteiro, então é uma amostra que representa o Brasil inteiro. Isso é importante porque eu acho que tem gente aqui que eu tenho visto conhecidos aqui de vários lugares, então ela representa o Brasil inteiro. E falando sobre a amostra um pouco, né, Tris, acho que a gente podia até dar um overview de assim, como que ficou essas pessoas que foram pesquisadas, né? Então, a gente conseguiu pegar todas as faixas de renda, então era até R$ 1.500, depois até 3.000, até 8.000, 12.000, 20.000 e mais que 20.000, né? São essas as tranches. Todas as classes, todas as faixas etárias também responderam, mas principalmente todas as gerações, onde a gente tem uma concentração maior em millennials de geração X, só para a gente mais ou menos ter uma ideia, que só millennial geração X dá mais ou menos uns 70%. E é isso, assim, das pessoas que responderam. É importante dizer que a gente fez 2 painéis. A gente fez um painel com viajantes, o B2B, e um outro painel com as empresas, como o Zé falou, da base da Panrotas. Vamos entrar na pesquisa? Vamos, bora. Muito bem, então eu vou compartilhar a tela aqui. E entrar com... Vocês estão vendo a minha tela? Zé, está conseguindo ver a minha tela? Eu vou esperar um pouquinho, porque tem um delay entre o nosso áudio e o que está sendo transmitido e as pessoas estão ouvindo, e aí a gente já vai... Eu vou conseguir saber se você está colocando sua tela ou não. Acho que sim. Sim, ótimo. Legal. Muito bem. Então, o nosso objetivo é entender um pouco de como as empresas e as pessoas estão se comportando no que diz respeito a viagens,
e um pouco de expectativa de como é que elas enxergam as perspectivas de viagem para frente. Então, eu vou apresentar a pesquisa feita com os viajantes finais, que diz respeito tanto à intenção deles de viajarem a lazer ou a trabalho, mas principalmente falando do viajante final, e depois o Zé vai apresentar a questão das empresas. Falando dos viajantes, está cada vez mais claro, e já nas pesquisas anteriores da MAPI, que a decisão de viagem final é do próprio viajante, né? Mesmo que as empresas possuam departamentos de viagem, agência, TMC como intermediário, tem uma decisão do próprio viajante. É claro que nas viagens corporativas, a decisão de se eu preciso viajar nem sempre é de quem vai viajar, mas tem uma escolha aqui de para onde eu me hospedo, como é que eu escolho a companhia aérea, que é sempre do viajante. E aí, falando do que está acontecendo agora, a gente está em modo de espera, né? O turismo, tanto corporativo quanto de lazer, foi parado por essa crise. As viagens tinham empresas que, inclusive, direcionaram para que as pessoas não viajassem muito antes da gente começar a quarentena no Brasil, porque eram empresas internacionais. E quando a gente pergunta para esses viajantes, 55% foram impactados em suas viagens. Considerando que eles estavam respondendo isso no final de março, mas além dos 55 impactados, a gente ainda tem 45 que estavam aguardando os próximos desdobramentos, 31 já fizeram alterações e 22,73 cancelaram a viagem. O legal falar disso, Trícia, é que, ou seja, esses 55, para deixar claro, são pessoas que eles já tinham algum planejamento, alguma viagem definitivamente marcada. E, então, de todos esses viajantes, você vê já mais da metade tinham um planejamento ou uma viagem a ser feita, né? Uhum. Então, enfim, é o retrato da paralisação do nosso setor, né? Mas a boa notícia são esses 45 aqui, né? E a gente, conversando com os nossos clientes e acompanhando o pace de bookings e de cancelamentos nas diversas conversas que a gente teve nessas últimas semanas, as pessoas também fizeram movimentos principalmente para as datas onde a quarentena já está confirmada. Então, muitas vezes, você recebia a informação de que o seu destino não vai poder acontecer em abril. Então, quem tem viagem para maio também está aguardando um pouco do desdobramento por achar que talvez possa viajar em maio, ou em junho, ou em julho, né? Então, conforme as coisas vão evoluindo, vão chegando mais perto de outras datas. Mas as datas que se movimentaram primeiro foram aquelas onde as pessoas já tinham certeza de que não poderiam realizar a viagem. E aí, algumas viagens para frente, então a gente está esperando para entender como é que se comporta, porque a gente tem muita dúvida sobre como é que serão os próximos meses. Então, o pace de cancelamento ou alteração também vai se movimentando conforme as semanas vão passando e a gente vai vivendo essa curva da própria doença. Esses 31% que fizeram alteração, esse 31% ele é a soma de 21% que disse que alterou para o segundo semestre de 2020 e 10% que deixou para 2021. Então, assim, acredito que também, assim, se vale um comentário um pouco mais subjetivo, é que a campanha que todas as entidades, que o trade se envolveu e publicou muito, até o próprio Ministério do Turismo, de não adir, não cancele, adir, tá aí, 31% não cancelou e adiou a sua viagem. Bacana, muito bom. Muito bem, então fomos impactados quase que totalmente, ou a gente alterou, ou a gente cancelou, e alguns estão esperando desdobramentos que provavelmente terão movimentos nas próximas semanas. E aí, passando para o próximo slide aqui, a gente traz um olhar do cliente sobre como as marcas estão se comportando. Né? Então, tem uma coisa que ficou bem clara, é que o cliente está super, super vigilante. Ele está de olho no que está acontecendo e como as marcas, sejam as de turismo ou as outras, estão se comportando nesse momento. Então, a gente percebe que a maioria dos clientes, 55,82%,
avalia que as marcas que estimulam os clientes a ficar em casa são responsáveis, né? Então tem uma conexão aí com provavelmente o que as pessoas estão tomando de decisão conectada com como é que elas se espelham nessas marcas. 51,3% pretende deixar de comprar das marcas que não tratam os seus clientes e colaboradores de forma adequada. Então, a gente viu alguns movimentos de hotéis abertos, por exemplo, e o movimento na rede social daqueles hotéis abertos era como é que vocês estão deixando essas pessoas trabalhar, como é que vocês estão cuidando dos seus colaboradores. Então, o cliente preocupado de como a marca estava cuidando das suas pessoas. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Nesse momento, o cliente está vigilante de como você está agindo com tudo, né? De como você está agindo na relação com ele, de remarcação, de promoção, de tudo isso, mas também tem um olhar de como você está agindo na sua gestão. E aí conecta bastante com o que a gente fala há bastante tempo na MAPI já, sobre a questão da necessidade de transparência nas relações, né? E essas marcas sendo transparentes, porque o cliente exige que elas sejam, porque quando elas não são, elas são prejudicadas e chamadas a atenção em praça pública, que é a nossa mídia social. E aí, os clientes lendo comentários de outros clientes para entender percepção. E aqui tem uma coisa que me chamou a atenção, é que 36,3% continua de olho em promoção e oportunidade. Então, eu acho que também tem a curva da relação com a própria crise que a gente está vivendo, né? Então, tem o começo, que é um susto, um cuidado, uma tristeza profunda, que acontece em alguns momentos depois, mas tem uma hora que você estabiliza um pouco e diz, poxa, mas se eu puder viajar no segundo semestre, deixa eu dar uma olhada no que está acontecendo. E a gente tem visto companhias aéreas, por exemplo, fazendo promoções, falando que é para o segundo semestre, já se conectando com o segundo semestre, mas trazendo oportunidades. Então, acho que tem que entender para cada marca se você tem oportunidade ou não de comercializar nesse momento, né? Mas para quem tem, o cliente continua de olho nessas promoções e oportunidades. Também vale complementar aqui, tá, Trícia, que a gente tem um dado também na pesquisa completa, a gente preparou os slides aqui também para participar agora aqui da live, né? Mas que tem 27% das pessoas que consideram inadequado receber e-mail de promoção. E claro, né, tudo depende de como que é feito, né, assim, uma promoção do tipo compra agora, last minute, baixamos o preço enquanto estamos em casa, isso pode ser bem prejudicial. Mas o que eu acho que é bem legal aqui do que você falou é a oportunidade para as marcas, né, ou seja, se os clientes estão tanto de olho, 42% deles lendo comentários sobre as suas marcas na internet, o ideal aqui seria que as marcas dissessem o que elas estão fazendo, certo? Como que elas estão fazendo, o que elas estão fazendo, para se conectar com esse potencial cliente ou com seus clientes, né, mais assíduos. Porque acho que agora é uma hora de conexão, de valores, ver se aquilo que você compra faz sentido na sua vida, se ela está passando pelas mesmas dores e dificuldades que você e como que ela está agindo, né? Você não acha isso também? Tem uma questão muito importante aqui, que o oportunismo é percebido pelo cliente, né? Então, quando você se aproveita de uma situação, o cliente está muito vigilante, está muito alerta. Inclusive, tem 27% dos clientes que não querem receber promoção. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a invasão. Nessa hora tem uma questão da privacidade também, né? De como é que eu faço a ativação. Talvez eu não deva ativar, porque eu não consigo identificar quem é que quer e quem é que não quer receber a promoção. Isso não me impede de ter a promoção em algum lugar. Então, é importante a gente saber que tem oportunidade e que também pode ter uma reação negativa das pessoas que acham que não é momento de vender, porque tem situações diferentes, tem muita gente perdendo emprego, tem muita gente precisando de ajuda, tem um cenário no país que é muito duro, que é muito difícil. E eu acho que tem que tomar muito cuidado com a questão do oportunismo e com a questão do ficar bombardeando as pessoas de e-mail marketing, de promoção, mas eu não posso ignorar que da nossa pesquisa, de 100%, 36% continua olhando promoção e oportunidade. É verdade, com certeza.
Mas esses clientes estão avaliando muito bem como é que você está fazendo isso, né? Então, 35% avaliam se as marcas estão preocupadas com os clientes, 34% se as marcas estão preocupadas com os colaboradores e se elas estão se posicionando de forma humana. Então, a maneira como você faz, e se você está fazendo isso de forma genuína, de forma a considerar todo esse contexto, saber que a gente não está fazendo isso em tempos normais, acho que tem bastante cuidado para tomar, mas porque as pessoas estão olhando para a maneira como a gente se comporta como marca, sim. Legal? Bem, muito legal. E eu acho que isso mostra um pouco do momento de solidariedade também, né? Eu quero ser cuidado e eu quero que você cuide de mim como cliente, mas que você cuide dos seus colaboradores, que você seja humano e que você cuide do que está acontecendo ao seu redor. E aí a gente passa para as pessoas estão pedindo a pesquisa, acho que a pesquisa já está disponível no Panrotas, né, Zé? Ou no próprio site da Travel Lab, tá? Que é TRVL, Travel Lab se escreve TRVL Lab. A gente fez o short, assim, o resumido, o curto do Travel. Então é trvl.com.br. Lá só tem essa pesquisa, baixar gratuitamente, você clica no botão e você vai ter acesso à pesquisa inteira por lá. É o lugar mais fácil que vocês vão conseguir encontrar. Bacana. E aí a gente está falando de ter confiança nas marcas, né? E a gente traz a confiança como principal atributo para esse novo momento de viagens. Então, assim como eu quero confiar na marca que eu vou comprar, a gente perguntou sobre a intenção de viajar. E 60,48% disse que concorda totalmente, mais 11,34% que disse que concorda parcialmente. Então, a gente tem aí 72% praticamente que não pretende voltar a viajar internacionalmente até ter confiança que a pandemia está controlada. E esse índice baixa um pouco quando a gente fala de voltar a viajar nacionalmente, né? Então, 45,36 concordo totalmente, mais 18,9 concordo parcialmente. Então, tem um tema aqui que as pessoas vão precisar se sentir seguras com relação ao que está acontecendo no mundo, né? Eu vou escolher, de repente, se eu for viajar internacional, lugares onde a pandemia está mais controlada. A gente, como destino Brasil, também é um lugar que, para se comunicar, precisa comunicar a confiança de o quanto isso está cuidado aqui. Então, a maneira como a gente agir agora tem consequências na nossa reputação como destino, mas a gente entende que tem um movimento que vai acontecer primeiro em todos os países, não só no Brasil, mas o movimento regional, que é o voltar a viajar nos lugares onde a gente já conhece, onde a gente sabe como as pessoas conduzem aquele negócio, que é perto da minha casa, que se tiver qualquer problema eu entro no meu carro e volto, né? Então tem uma perspectiva. Não, desculpa, acabei te cortando, mas é que colaborando com isso que você está falando, nessa questão da perspectiva, porque aqui no dado logo abaixo tem grandes oportunidades. Você estava falando de como que os destinos ou os fornecedores eles estão cuidando, né, dessa retomada e olhando, fazendo uma conexão com o dado acima, apesar que a gente falou que 33% na média lá avaliam que as marcas elas estão se posicionando de forma humana, que elas se preocupam com colaboradores e com seus clientes, aquela questão da comunicação, seja a marca um destino, seja a marca um fornecedor, é super importante, porque é pouco. Na minha visão, é pouco, assim, eu gostaria de saber se a gente consome tantas marcas, né, no nosso dia a dia, enfim, eu gostaria de que não só pouca parcela das marcas, eu queria saber mais sobre as marcas que eu consumo. É óbvio que, às vezes, eu não consigo procurar diretamente, mas eu gostaria de ter sido impactado por isso. Então, aqui tem uma oportunidade muito grande do lado dos fornecedores, mas do lado do agenciamento, tudo bem que a gente ainda está falando de público final aqui, mas não consigo decidir nesse momento sobre viagens futuras. Acho que você ia passar um pouco nesse dado, eu estou adiantando, mas são 47%, né, Trícia? Ou seja, putz, curadoria é tudo aqui, né, nesse momento.
Dois pontos importantes, né? De trás para frente. O primeiro, a questão do agente de viagem. Eu já respondi em diversas palestras, nas ABAVs, nas WTN. Trícia, você acha que o agente de viagem tem os dias contados? Se por acaso alguém achou que ele tinha os dias contados lá atrás, acho que tem uma retomada do agente de viagem aqui, porque eu preciso de curadoria, eu preciso de confiança, né? Quem estava com a sua viagem comprada através de um agente de viagem, agora nesse momento de remarcação, de cancelamento, conseguiu entender a diferença que é eu ser atendida por um agente de viagens e eu ter que entrar em contato com todos os fornecedores para realizar essas alterações, esses cancelamentos sozinho. E além disso, daqui para frente, a gente quer se sentir cada vez mais seguro. E para isso, eu posso contar com gente que entende profundamente daquele destino, que consegue me dar as dicas do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que não é bom fazer. Então, acho que tem um movimento de retomada do papel do agente de viagem e vão sobreviver os agentes de viagem que assumirem esse novo papel como curador, né? Eu não sou só um intermediário, mas eu tenho que ser de verdade um expert, um sabedor daquele conhecimento e conseguir ser o consultor daquela viagem. Então, e conseguir até unir as pontas, né? De pegar as viagens dos clientes dele. Vamos supor, tinha uma viagem de férias para a família num resort no Caribe. Só para dar um exemplo aqui. Claro, tá tudo parado, etc. Mas quem sabe se a gente de viagem nesse momento pode entrar em contato com esse resort e perguntar, olha, como vocês estão se posicionando? Meu cliente, ele está super propenso a adiar a viagem dele, o que eu falo para ele? Como que vocês estão se preparando? Vocês mandaram algum comunicado para alguém? E esse é exatamente o segundo ponto, né? Ali no meio da pesquisa a gente vê, tenho confiança nos prestadores de serviço de turismo para voltar a viajar assim que o isolamento acabar. A gente precisa garantir que a gente transmite essa confiança, não só como destino, mas como fornecedor, né? Então, como é que a gente vai se comunicar? Então, não é só mais eu contar quanto que custa, porque o preço não é o fator de decisão. O fator de decisão agora, é claro que o preço impacta, não quero dizer que o preço não é importante, mas agora o maior fator de decisão, o primeiro, é confiança. Então, eu posso ter dinheiro que se eu não tiver confiança, eu não vou viajar. Então, como é que eu, como fornecedor, transmito essa segurança de o que eu estou fazendo internamente, como é que eu estou lidando, falando de um hotel, né, que é um lugar mais fácil para mim, como é que eu estou lidando com o check-in, as pessoas vão estar, bastante gente no lobby, como é que vai ser o buffet do café da manhã, eu vou me alimentar de um lugar que tem gente circulando, como é que vai ser o comportamento na piscina, porque eu não acho que a gente vai sair do país em quarentena para um país que todo mundo pode se movimentar livremente. Eu acho que a gente vai ter uma zona cinza aí de adaptação, onde o vírus ainda vai estar circulando, se não mudar tudo, né? Porque aqui a gente vive um dia de cada vez, mas com as informações que a gente tem hoje, se não sair um remédio ou acelerar uma vacina, a gente provavelmente vai ter uma transição mais lenta, e essa transição exige que eu saiba que eu posso ir em determinado restaurante porque ele tem práticas seguras, que eu possa ir em determinado hotel porque ele tem práticas seguras. Então, como é que a gente está se preparando como fornecedor para contar para os nossos clientes quais são essas práticas que trazem segurança tanto para os colaboradores quanto para os clientes que estão vindo. E aí não adianta a gente comunicar o que está fazendo quando eu entro em contato com o colaborador daquela empresa e o colaborador não tem nenhum tipo de cuidado, né? Então, é a comunicação e é também a prática, atitude, né? Também a atitude, a experiência que aquele cliente tem na realidade, quando ele de verdade vai para aquela experiência. Esse ponto é muito importante. Você tem toda a razão. Muito bom. Estou me estendendo aqui, mas continuando, falando de orçamento de viagens, a gente viu que 44,67% dos orçamentos pessoais foram reduzidos, 32,65% permanecem iguais, 3,09% aumentou e 19,59% não existe mais. Então, a gente está falando, arredondando aqui, de 20% que vai deixar de viajar e de 80% que ou reduziu, mas vai viajar mesmo assim, então talvez eu tenha uma viagem mais para perto, mais barata, ou que continua com a mesma perspectiva de viagem e vai depender bastante da confiança,
porque o dinheiro continua na mesma disponibilidade, e tem aí o que chama atenção ainda, 3%, que diz que aumentou o orçamento. Então, tem um pedaço da população confinada que provavelmente pretende tirar o atraso desse tempo preso, viajando. Então, ainda tem um movimento de aumento. Mas a gente está falando de 80% dos respondentes ainda com o apetite de viagem, né? E com a possibilidade financeira, pelo menos na intenção aqui. Então, eu acho que sim, a gente pode cuidar de uma demanda reprimida, e esse, de novo, é o panorama de hoje, a fotografia de 27 a 30 de março, com o que aconteceu até lá. Muita gente falando aqui nos comentários, só para que tenha a ver com o gancho, falando do turismo regional, né, ou nacional, que ganha força. Eu acho que sim, esse é um tópico que a gente vai abordar ali na frente, que é bem interessante. Legal. Rosana Quintela, Guilherme Trícia, precisamos fazer urgente uma ação interna em nosso Brasil, pois muitas vezes é mais fácil e barato viajar para fora. Os hotéis estão extrapolando com os valores. Eu falei sobre isso numa reportagem, numa entrevista que eu dei essa semana, que a gente precisa se unir como segmento, falando de hotelaria, né? Porque como a hotelaria é muito pulverizada, a gente tem muitos hotéis, a gente vai precisar cuidar dessa questão do preço realmente na retomada, porque se a gente baixar muito o preço e entrar numa guerra tarifária, a gente vai só agravar a crise, e isso lá na frente vai nos dar ainda mais tempo de retomada. Mas eu acho que esse é o meu ponto sobre esse assunto, e aí a gente entender como é que a gente se organiza como segmento. Mas terminando aqui a apresentação da pesquisa, para a gente entrar nas perguntas e a gente pode falar um pouco mais sobre isso, quando a gente fala de destinos, então vem primeiro o turismo regional como destino desejado, então tem esse movimento de não só de redução de orçamento, mas da questão de confiança, de eu estar perto, né? De eu não estar longe se acontece algum surto de novo. Então, 26,8% falam que tem como destino desejado voltar para o Nordeste na retomada, algum outro destino, 16%, aí vem praias regionais, que acho que são as praias próximas das pessoas e de onde elas moram, e aí aparece Serra Gaúcha, Rio de Janeiro. A gente vê 8% de Europa, 8% de Estados Unidos, juntando Flórida com outra parte dos Estados Unidos, e mais 6,5% de América Latina, juntando América do Sul com Caribe e México. Mas ainda antes dessas possibilidades internacionais, tem um desejo e uma intenção de viagem local. Então, para resumir esse pedaço do viajante e do olhar para o comportamento do B2C, a gente tem muito mais pergunta do que resposta, né? A gente gostaria de saber como é que serão os próximos meses, a gente tem acompanhado comportamentos de diversas curvas, de curvas da China, de as nossos próprios movimentos aqui, mas a gente tem muito mais pergunta do que resposta. Algumas coisas que a gente já consegue prever olhando para essas conversas que os clientes precisam se sentir confiantes, sim, no controle da doença antes de retomar as viagens, sejam elas corporativas ou de lazer, que os consumidores estão atentos ao que a gente está fazendo como empresa, então, tanto na relação com os próprios clientes, como na relação com os colaboradores, e essa conta vem lá na frente, né? Então, a gente vai responder sobre a maneira como a gente se comportou durante a crise, e uma tendência preliminar aponta para essa retomada do turismo regional antes da retomada do turismo como um todo. Acho que é isso na questão dos viajantes. E Zé, passo a bola para você aí para a gente apresentar a questão das empresas. Bom, como a gente falou no começo, né, a questão a parte das empresas, ela tinha uma pesquisa dirigida, né, com perguntas próprias para o B2B. Eu já vou responder a pergunta da Alessandra Kradish Pérez. Ela pergunta quanto tempo o mercado começa a voltar. A gente tem esse dado aqui na pesquisa. A gente tem esse dado de que as pessoas pensam, que é quanto tempo o mercado começa a voltar. A gente não tem esse dado, né? A gente tem do que elas disseram, né, como elas estão pensando. Bom, a parte boa
desses respondentes, foram 325 respondentes da parte do B2B, 60% deles são agentes de viagens, 10% quase são operadoras, aí a gente tem mais quase 3 que consolidadoras, e freelancers quase 6, ou seja, a gente está falando de 80, alguma coisa aqui, por cento é cadeia de distribuição, né? São aqueles que realmente vendem o turismo. Os demais, locadoras de veículos e seguros de viagens, 2,5% cada um, cruzeiro 0,9%, tecnologia 1,9%, e parque 0,6%. Tem governo também, com 2,2% dos respondentes. E meios de hospedagem são 8,4% dos respondentes. Só para a gente mais ou menos ter uma ideia de quem é que respondeu aqui a parte dos viajantes. Uma coisa bastante... desculpa, a gente falou tanto de viajante, ficou na minha cabeça, das empresas. Uhum. Uma coisa que a gente perguntou é o que eles estão fazendo, né? Qual que é a prioridade nesse primeiro momento, assim, com esse boom de coronavírus, esse monte de incerteza. Então, essas empresas respondentes disseram que 76,6% delas se dedicaram a cuidar de administrar cancelamentos e remarcações, assim, foi a principal atividade, lembrando que essa pesquisa terminou no dia 30 de março, 34% delas, 34,5% delas, cuidar da saúde da equipe, organizar toda a estrutura de home office e colocar algumas pessoas de férias e layoff. 33,8% elas se dedicaram também a analisar custos, fluxo de caixa e tomar ações para os próximos meses, né? A gente sabe que em casos de crises econômicas, às vezes o turismo até demora para entrar na crise, mas em caso de pandemia, ele é o primeiro a ser afetado e o último, provavelmente, ou um dos últimos que vai retomar, e é por isso que é bom saber que já tem 33% das pessoas fazendo conta, né, porque sim, a gente precisa cuidar das nossas empresas, 21,4% cuidou para repatriar pessoas, então a gente viu isso muito na mídia, brasileiros em todos os destinos do mundo, uns tiveram mais facilidades, mas outros não foi fácil, o governo teve que intervir para conseguir tirar brasileiros de alguns países. Então, olha aí como as empresas ajudaram, 21% foi através do nosso canal aqui. E 12% tentou seguir as operações normalmente. A gente imagina que uma boa parte desses 12% tem a ver com pessoas que trabalham no governo e pessoas que trabalham com tecnologia, que, claro, elas são afetadas indiretamente, mas a tecnologia está rodando, está fazendo com que as empresas consigam deixar a operação delas de pé, né? E aí a gente passou por um segundo momento de perguntar sobre as demissões, né? Já que tem gente olhando conta, tem gente administrando, muita incerteza na cadeia de distribuição, como que seriam essas demissões, né? Como que está aí esse cenário? E, por nossa surpresa, 82%, um pouquinho mais, 82,2% dizem que ainda não realizaram nenhuma demissão, nenhuma, zero. Aí a gente tem 9% disse que demitiu 10% do quadro de funcionários, a gente tem 5,2% que demitiu entre 11% e 50% dos funcionários, e 3,48%, quase 3,5%, que realizou mais de 51% do quadro dos funcionários. Ou seja, você vê que esse dado ele é pequeno, mas ele já é preocupante, porque foi uma coisa muito rápida, mas, enfim, 51% é um número muito expressivo, ou mais, né? A pesquisa foi antes da MP dos empregos, né? Então, esse é um ponto. Ela saiu de 27 a 30 de março e a gente entendeu que também tem um movimento de esperar a consolidação da MP, a orientação de como é que isso faz, de verdade fazer isso acontecer. Então, esses 82,23 que ainda não realizou demissões, como a gente disse bem claro no slide passado, ainda. Né? A gente entende que isso tende a diminuir em abril, então na mudança do mês a gente acredita que
tem outras coisas por acontecer. E demitir no Brasil é muito caro, né, Zé? Então, muitas vezes não é o primeiro movimento mesmo. O primeiro movimento foi aqueles 49,32 lá de reduzir a jornada de trabalho, muita gente em home office, mas a gente acredita que se a gente medir isso ao final de abril, esse número vai estar bastante diferente pós-MP. Tem uma pergunta aqui, ou seja, como ter renda nova e se preparar para a retomada? Venda de vouchers, parcelamento? Olha, eu não sei, assim, agora está todo mundo esperando, né? Tanto o viajante lá está esperando, eu acho que a gente também, como empresários aqui do turismo, seja uma pequena agência, seja uma operadora maior, uma grande consolidadora, novos passos estão acontecendo, algumas medidas do governo interferem muito nas decisões que a gente pode tomar no curto prazo, então, o que a Patrícia colocou desses 82% que ainda não demitiu, eu vejo até com bons olhos, ou seja, também não tinha muito o que fazer, se sair demitido de uma hora para outra pode ser um passo precipitado, porque profissionais bons, que entendem a cultura da sua empresa, isso pode demorar para você reconstruir, né? Ainda mais quando você tiver uma estrutura menor, você quer ter aquelas pessoas que realmente querem trabalhar com você e fazem aquilo que gostam, né? E aí, entrando na questão do vouchers, eu acho que tem que tomar muito cuidado com os vouchers, né? Você tem que ter uma gestão de fluxo de caixa bem responsável, porque quando você começa a vender voucher e você com certeza está vendendo voucher hoje para usar esse dinheiro no fluxo agora, depois você fica com toda essa pendência de entrega lá na frente, que é considerável. Então tem que entender, voucher não é uma solução para todo mundo. Tem que entender se faz sentido para o seu negócio. Tudo bem, né? Quem depende do dia a dia da venda imediata, assim, é uma situação bastante complicada, mas no mercado de prestação de serviço, que todos aqui que estão escutando estão envolvidos, basicamente, existe muito essa questão de plantar, né? Ou seja, a gente falou até na parte do viajante que existe muita oportunidade para os intermediários, seja eles operadoras, consolidadoras, agentes de viagem. Assim, agora é a hora de plantar relacionamento, fazer a curadoria para o seu cliente. Eventualmente, a gente não tem uma solução para você começar a ganhar dinheiro imediatamente, mas com certeza, para você ser muito mais relevante no futuro e conseguir, sabe, ter um relacionamento muito melhor com a sua carteira e que eles, quando voltarem a viajar, vão falar, putz, que legal, olha esse cara aqui, essa empresa, olha como ele me ajudou, como ele me deixou mais tranquilo, como ele me passou informações relevantes, num período que a gente estava tão preocupado e só recebendo muitas notícias ruins, né? A gente perguntou também, além das emissões, como que estava sendo feita a estrutura dessas empresas, né? Como que elas estavam se organizando, né? E 80% delas dizem que já tem 100% da equipe trabalhando home office, 11,8% delas tem entre 1% e 50% e 49% da equipe em home office, e 9% entre 50% e 99% da equipe em home office. Ou seja, é um número bastante, eu também olho com bons olhos, no sentido de ver... Significativo, né? É significativo, muita gente já tomou suas medidas. Não é fácil mudar a cultura de uma empresa para todo mundo trabalhar home office. Você deu o seu exemplo aí de que trabalha home office há 10 anos, mas sim, você com certeza se planejou e pensou sobre isso, mas de uma hora para outra, você ser obrigado a ir para o home office é um negócio muito complicado, assim. Tanto é que a gente também fez uma pergunta, quais são as percepções que essas empresas tinham do home office, do home office até agora, né? E 60% delas dizem que tem muitos pontos positivos e negativos. 35,7% delas se surpreendeu positivamente com o fato de trabalhar home office. E 4,17% se surpreendeu negativamente. Ou seja, tem oportunidade aí, né? Assim, eu tenho certeza que isso terá um impacto nas empresas, porque tem bastante, ou tinha bastante restrição, né? As pessoas não vão produzir, ou elas vão ficar fazendo outras coisas em casa, e a gente viu, inclusive, gente celebrando produtividade, porque as pessoas estão em casa e estão produzindo melhor.
Eu acho que é importante lembrar aqui que a gente está fazendo home office em situação adversa, né? Como você disse, eu faço home office há 10 anos, a gente tem um escritório lá em Curitiba e aqui em São Paulo faz 10 anos que eu trabalho dentro da minha casa, mas eu tenho um escritório, eu tenho um espaço dedicado, a minha filha vai para a escola num dia normal, eu tenho ajuda em casa, então tem almoço, né? A gente está vivendo uma situação diferente, onde eu estou trabalhando home office, eu tenho que cuidar da minha filha e da escola dela, eu tenho que garantir que a casa está limpa, que tem comida. Então, isso é a realidade de muita gente. E aí, claro que o home office tem impactos, e tem impactos negativos, é ainda mais difícil de fazer. Eu acho que ele é muito mais fácil de fazer em situação de vida normal do que a situação que a gente está vivendo nesse último mês. Agora, eu imagino que isso tem bastante impacto nas empresas. Eu escutei de alguns empresários dizendo a gente tinha um movimento de alugar um escritório maior, de mudar de endereço, a gente já cancelou o segundo andar, a gente já cancelou o endereço novo, porque a gente entende que, claro, as pessoas vão continuar indo para o escritório, porque tem benefício de você socializar, de você estar junto. Agora, tem muita coisa que a gente resolve à distância, né? Tem muitas reuniões que a gente consegue colocar todo mundo aqui, conversar e tomar decisões sem necessariamente estar perto. E aí, antes eu e o Zé estávamos batendo papo aqui, a gente falava, imagina se a gente começa a fazer rodízio das pessoas da mesma maneira que a gente faz em São Paulo com os carros, né? Isso não tem só impacto no custo do escritório, que eu, como empresário, alugo e banco lá, porque tem que ser maior, porque tem mais gente, mas isso tem impacto na cidade, isso tem impacto no trânsito, isso tem impacto na poluição. Então, eu acho que tem um impacto, a gente vai colher frutos ainda da questão do trabalhar de casa, inclusive no turismo, no pós-Covid, né? Sem dúvida. Continuando aqui, a gente perguntou para essas empresas, né, para essas pessoas, mas falando das empresas, como que elas buscam informação. E a gente tem 78,2% falando que buscam informação através da internet e sites de notícias, 61,8% notícias, internet e sites de notícias B2B, como o Portal Panrotas, por exemplo, 48,14% através das redes sociais. Aí a gente também tem 48% através de TV aberta, 42% TV fechada, né, canais que você tem na NET ou na Claro e tal, e 38% publicações digitais e, por último, 10,5% publicações impressas ainda, né. Isso é um dado bastante interessante porque, claro, em épocas de confinamento e falando em fake news, a gente tem, não que as redes sociais só publiquem fake news, obviamente, né, mas que é o meio mais fácil de se propagar fake news, ainda tem quase 50% das pessoas que se informam através de redes sociais, e a gente fez uma quebra aqui por canal de rede social, né, onde desses, 87,5% usam WhatsApp, 71,5% usam Instagram, 52% Facebook, aí 7% Twitter, 6% outras redes e mais 5,1% Telegram. E a gente tem visto um crescimento do Telegram, né? Porque, pelo menos eu que estou lá faz tempo, tenho visto um movimento gigante de gente entrando nessas épocas, porque como o WhatsApp está muito conturbado, muita mensagem, tem um movimento inclusive de grupos indo para o Telegram. Mas para mim chama atenção o quanto a mídia especializada tem ganhado espaço nesse momento, né? Com tanta informação, com essa avalanche de notícias, a gente tem ido buscar a fonte das coisas. Então, e a fonte das coisas depende do meu apreço por determinado jornal, por determinada revista, por determinado canal de televisão, mas eu tenho ido buscar isso como consumidor para eu ter confiança das coisas que eu estou lendo. Você sabe que a gente teve um aumento muito expressivo na nossa audiência, assim, a gente, para você ter uma ideia, vou dar um parâmetro, a nossa média mensal são mais ou menos 350 mil visitantes únicos que geram 1.800.000, 2 milhões de páginas, né? A gente está com mais ou menos 750 mil visitantes únicos, isso foi a média, foi o mês de março, fechado, na verdade, com praticamente 7 milhões de page views, ou seja, as pessoas estão procurando informação de
marcas e veículos de notícia que elas confiam, assim, no final das O contas. Arthur está me avisando aqui que o portal Panrotas bateu 30 mil em mais de 10 dias de março. 30 mil visitantes únicos em mais de 10 dias do mês de março. Pois é, geralmente são 15, 17. É muito expressivo mesmo que as pessoas estão buscando de Que legal. informação. Muito bem. E aí, respondendo a pergunta mais especificamente da Alessandra e de outros A que eu vi aqui, não pergunta guardei o do nome. milhão. Pergunta do milhão. Ainda é cedo para prever a retomada? Bom, a gente fez essa pergunta também para os respondentes, e aí a gente tem um dado aqui, 28,5% diz que a retomada vem em maio. Não, vamos começar na ordem para todo mundo ficar claro. 7,6% diz que é abril, agora nesse mês, que vai retomar A gente agora. já sabe que não vem mais, né? Principalmente São Paulo já está em quarentena até 22 de abril. Já seria bem difícil. Em maio, 28,5% praticamente, 28,48%, diz que retoma em maio. Aí em junho, 22,15%. E se eu fiz as contas aqui, mais ou menos, dá uns 58% acreditam que vai ser retomado nesse segundo trimestre de 2020, né? Ainda no primeiro semestre, né? Uhum. Ainda no primeiro semestre. A parte boa desse dado é que a gente reza para que eles tenham razão, obviamente, mas que o brasileiro continua otimista como sempre, né? Isso que dá para ver, e é bom, né? E sabe o que eu sinto? Tem um movimento de muita gente, tem muita gente falando em muitas lives como a nossa aqui, e tem um movimento de muita gente querendo ser positivo. E eu acho importantíssimo que a gente se mantenha otimista, se mantenha positivo, acredite no melhor, mas se planeja para o pior. Né? Tá tudo bem eu acreditar no melhor. Eu aqui estou torcendo que daqui 2 semanas a gente esteja de volta na rua. Por tudo, pelo meu negócio, pela indústria do turismo, pela minha família, estou torcendo que a gente esteja na rua. Mas a gente precisa se preparar com diversos cenários. Então, qual seria o pior cenário e como é que eu me planejo como empresa para entender se eu sobrevivo até lá? E se no meu estudo eu entendo que eu não sobrevivo até lá, o que eu faço para encontrar subsídios? O pessoal está perguntando de financiamentos aqui nas perguntas. A gente não tem a resposta mágica também. O governo tem a questão do Fungetur, tem movimentos para acontecerem que não temos nenhuma resposta pronta ainda, não tem nenhum lugar, vai lá, que está fácil, não tem nenhum lugar que está fácil, mas é importante que a gente olhe para o cenário e planeje diferentes possibilidades. Tomara que em maio a gente esteja de volta, essa é a minha torcida. Mas e se não? Como é Ou que a seja, gente a mensagem obviamente, principalmente o lado da pesquisa é pesquisa, né, gente? Assim, é o que as pessoas estão pensando naquele momento que elas responderam. Assim, e a função do Travel Lab é fazer com que pessoas tomem melhores decisões. Então, Perfeito. não tem jeito. Esse é o espelho da realidade. Eu também estou super Esse é com o a espelho do que as Trícia. pessoas pensam hoje, né? E a gente nem chegou no pico da doença. Talvez esses números fiquem melhores daqui 2 semanas, ou talvez eles fiquem muito piores, porque a gente tem bastante coisa para viver ainda. Assim, também não adianta ficar só lendo conto de fada e achar que tudo vai ser maravilhoso e que notícia ruim só estraga a vida da gente, porque quem tem família para criar, fluxo de caixa para cuidar, funcionário, etc., tem que entender o que está acontecendo nessa realidade para conseguir se planejar melhor para o futuro, não tem jeito. Mas a 30% aqui acha que em maio a gente está de volta e depois mais 22% acha que em junho a gente está de volta. Vamos torcer para eles estarem certos. Assim, entre segundo semestre, tá? Julho, agosto e final do ano, a gente já tem 40% das 38, 40. pessoas. E para 2021, 2%. Então, Alessandra, a opinião das pessoas naquele momento que elas responderam era esse. Lembrando, a gente vai rodar essa pesquisa tanto para B2C quanto para B2B de novo, e a gente vai, obviamente, apresentar para vocês mais uma vez, para a gente conseguir tatear para ver se isso vai retomar ou não. Algumas notícias a gente pega da grande mídia, a Europa recentemente teve menos casos, somando os casos da Europa novos
do que, assim, está tendo uma pequena desaceleração, ou seja, não tem mais aumento de novos casos, continua grande, mas não aumento. Então, assim, são coisas que a China tem melhorado em algumas regiões e tal, então a gente se apega a esses dados para realmente ter uma esperança e Deus queira que isso siga assim, né? Isso nas nossas outras análises, né? Essa aqui é o que pensam as empresas que foram pesquisadas. Exatamente. Sobre as E ações de aí, retomada. Ah, desculpa, te cortei. não, eu ia dizer isso. Sobre as ações de retomadas, Sobre as ações de retomada, bom, a gente tem 65% das empresas revendo a estratégia dos seus investimentos. A gente tem 33,5% revendo o tamanho do seu negócio, né? 20,5% pensando em fusões, aquisições e parcerias. 18,5% pensando em mudar o modelo de negócio. A gente tem 12,6% que quer mudar a minha área de atuação. E 12% revendo o core business da minha empresa. Finalmente, a gente tem 4,1% dizendo que vai ter que fechar a empresa. Uma notícia triste, um número triste. Sorte que é a minoria aqui, por enquanto, e espero que seja assim. Mas a gente tem algumas informações interessantes, do tipo, quem está repensando o tamanho do modelo e fusões e aquisições, se a gente somar os dois, dá 54%. Ou seja, imagina que muitas empresas vão se juntar, fazer parcerias, ou ser compradas ou vendidas, e outras vão diminuir de tamanho, né? Quem está falando de rever o tamanho do negócio, com certeza deve ser para menor. Ou seja, o trade vai ficar menor, aparentemente, né? ou pelo menos diferente, né? Acho que tem uma reorganização do trade que É vai isso. acontecer certamente. Ou fusões, ou transformando o modelo de negócio. O que eu acho que é um pouco. Tem um olhar do negativo, que eu acho que tem gente que vai perder emprego, que empresas vão fechar, eu tenho certeza. Mas eu acho que quem ficar vai reinventar essa indústria. A gente vai precisar se relacionar de forma diferente. E essas empresas estão entendendo isso, estão olhando que elas vão precisar mudar o modelo, mudar a área de atuação, pensar em fusão, mas entender outras formas de fazer. E eu acho que, de alguma forma, tem um reflexo positivo também. Eu só queria. Estão mandando aqui para a gente sobre o corporativo. Também a gente não sabe quando exatamente o corporativo ele vai voltar, né, Trícia? Mas a gente tinha um dado super bacana. A gente não entrou no detalhe, mas acho que agora vale a pena dizer. Legal. Quando a gente falava sobre a intenção de viajar, perguntando para esses viajantes, né, B2C, algum deles já responderam o que eles acham que vai acontecer quando retomar, né? Uhum. Então, a gente tem 42% ou 43%. 31 pontos. Não, eu Fala. estou falando daquele que não importa em viajar a trabalho assim que o isolamento acabar. Então, a gente tem 40 e poucos Ah, por cento dos respondentes dizendo, aqui, ó, vou te falar. beleza, 21,99% não se importam em viajar a trabalho quando o isolamento acabar. 21,31% discordam totalmente dessa afirmação. E 16,15% sabem que terão que viajar a trabalho quando o isolamento acabar, mas não gostariam. essa era uma afirmação, né, que as pessoas colocavam, concordo totalmente, parcialmente, Uhum. aquela coisa, né? Eu somei aqui os dois para dar esses 42%, mas sim, olhando pelo dado só o concordo totalmente, a gente tem 22% que fala que tudo bem, mas enquanto a gente tem esses outros que não concorda nem um pouco com essa afirmação, que qual é o dado aqui? 20. Terei que viajar a trabalho assim que o isolamento. Mas não. 21,31% discordam totalmente. Eles É se verdade, isso aí, isso aí. importam em viajar a trabalho quando o isolamento acabar. Né? Então, talvez algumas empresas precisem que as pessoas viajem a trabalho, mas está claro que tem um número expressivo que não gostaria de viajar a trabalho. E aí, volto para a questão da confiança que a gente falava dos viajantes, né?
As pessoas não querem se colocar em risco, não querem colocar nem a si nem a sua família em risco. E eu acho que esse vai ter que ser um movimento importante das empresas e da solidariedade, e do colocar o pessoal e o corporativo na balança também, né? Porque a gente vai ter um movimento que precisa viajar a trabalho na retomada, mas quem será que são as pessoas que se consideram menor grupo de risco, que se dispõem, que não se importam? Porque acho que tem bastante gente que se importa, conforme dizem aqui os nossos dados. E tem Mas uma falando coisa... da pesquisa completa, se vocês quiserem esses dados corporativos especificamente, eles estão disponíveis. Não é esse que a gente está apresentando aqui, que tem mais slides. Aqui a gente fez um resumido para caber na nossa conversa, que está no site da Travel Lab. Mas só como mensagem final desse dado, eu queria dizer, os gestores de viagens corporativas e as TMCs vão ter um papel super importante nesse momento, né? Olhando para esses viajantes, que tudo bem, não se importam, ok, mas que uma boa parte não quer viajar de jeito nenhum pela empresa por não se sentir seguro, por achar que pode ser contaminado, depois passar alguma coisa para a família. Então, assim, aí, do mesmo jeito que a gente falou das agências de viagens e operadoras, esses gestores TMCs, eles vão ter um trabalho super de afinamento com esses fornecedores, hotéis, companhias aéreas e destinos da onde são as suas empresas e para onde o viajante corporativo vai, para colocar esses viajantes corporativos no lugar mais seguro possível, da forma mais segura possível, né? Para minimizar essa insegurança que, inevitavelmente, a gente só vai conseguir se desvincular dessa insegurança com o tempo e com as experiências de viagens que vão acontecendo aos poucos. Né? Os gestores corporativos de viagem vão ser gestores de confiança também. Exatamente. Né? Vão ter que gerir essa comunicação. Bom, indo para a parte final da nossa pesquisa, que a gente já falou da questão dos investimentos, estou carregando aqui. Nesse primeiro momento, a gente observa um esforço por parte das empresas em atender clientes e zelar pela segurança das suas equipes. Isso, olhar para os próximos meses e todas as reorganizações necessárias, né, muito de olho no que o governo está fazendo para poder também dar os próximos passos e também as perspectivas. Mas o que a gente consegue ver aqui, né, até por essa palavra confiança, é que o ano de 2020, ele está comprometido, fortemente comprometido. Isso não quer dizer que é uma catástrofe, mas que sim, que a gente está passando por um período que a retomada ela não é tão instantânea, ela não é só ligar o play e toda essa de desfazer equipe, desfazer investimento. Tem muita gente que optou por não pagar impostos, etc., que a gente tem no dados da pesquisa completa, então vão ter que pagar essas dívidas que eventualmente que elas acumularam durante esse período mais intenso da crise. Então, acho que fica mais aí para o finalzinho do ano, para 2021, né, assim, para a gente ter uma atividade um pouco mais parecida com o que a gente tinha antes. É isso aí, a gente precisa passar dessa fase inicial de reorganizar as coisas, de entender como é que cuida dos colaboradores, de olhar para o fluxo de caixa. Em seguida, a gente vai precisar olhar para esses próximos meses, todas essas reorganizações necessárias para a gente manter essas empresas funcionando. E, com certeza, o ano de 2020 está fortemente comprometido, a gente voltando em junho ou em setembro, né? Bom, Arthur, a gente tem mais perguntas? Como é que a gente está? Acabei de falar com ele aqui, a gente já foi respondendo algumas perguntas, a gente está com 1 hora de live, a gente também não quer ser cansativo com as pessoas e vamos adotar esse método de até 1 hora no máximo, para não também ficar maçante. Vamos olhar com carinho todos os comentários aqui e tentar respondê-los à medida do possível. Trícia, queria agradecer, obviamente, a nossa parceria, todo o seu conhecimento, expertise, por dividir com a Panrotas e fazer com que a gente some para o mercado. Queria agradecer toda a audiência aí, os agentes de viagens, as operadoras, os fornecedores, os TMCs e todos que estão, gestores de viagens que estão online com a gente. Muito bom. Eu quero compartilhar... barulho. Eu quero compartilhar, obrigada pela parceria, por estar junto. Esse projeto foi todo coordenado pela Carolina Aro, que é a minha sócia e que hoje não pôde estar aqui com a gente.
mas esse é o resultado de um trabalho forte que ela conduziu. Então, beijo, Carol. Na próxima vez ela está aqui. Obrigada a toda a audiência e obrigada, Arthur, Zé, pela parceria. Quem quiser acessar a pesquisa, www.trvldetravel.com.br ou através do portal Panrotas. Gente, foi um prazer. Fiquem bem, que a gente viva bem esses próximos meses e que os otimistas estejam certos e a gente volte logo. Muito obrigada. Beijo a todos. Tchau. Valeu. Tchau.